Estamos iniciando mais um momento juntos, mais uma reflexão, mais uma aula, mais uma oportunidade para o aprendizado. Hoje vamos falar sobre período patrístico que vai compreender dos anos 100 a 451, tá? Anos 100 a 451 depois de Cristo, que é um período que vai ocorrer várias, vamos dizer assim, mudanças e transformações no contexto do Oriente, mas no aspecto filosófico, teológico, que está relacionado, claro, com o âmbito religioso e da religiosidade, né? Muito bem. Então vamos nos direcionar primeiramente à cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia, que era uma região vizinha da Capadócia, né, que é a atual Turquia, ela em primeira fase foi uma forte referência da presença cristã ao consolidar-se nessa região norte do Mediterrâneo Oriental com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né, que levaram até essa região o evangelho. E a Antioquia se destaca também pela maneira significativa em vários pontos da história da igreja primitiva, conforme está até inclusive registrado em Atos dos Apóstolos, né? A igreja de Antioquia era uma cidade aonde a igreja frutificou, aonde a igreja expandiu e aonde solidificou seus marcos, né? A própria cidade de Antioquia logo se tornou um polo importante para o âmbito da teologia e do próprio cristianismo. É um centro do pensamento cristão. Nós podemos colocar que Alexandria foi um centro do pensamento cristão. Como Alexandria foi associada a abordagens específicas com respeito à cristologia, à interpretação bíblica, o termo antioqueno é frequentemente utilizado até hoje para designar esse estilo teológico característico peculiar que ocorreu, que nasceu, que é oriundo de Antioquia. Os pais capadócios, né, também tiveram uma importante, vamos dizer assim, presença nessa região, em termos inclusive da teologia do século IV, especialmente notável pela sua contribuição à doutrina da Trindade, tá? Um outro aspecto também a ser pensado e refletido, que no norte da África Ocidental, especialmente a área da atual Argélia, nesse local, ao final do período clássico, ficava Cartago, importante cidade mediterrânea e em um certo momento adversária até política de Roma, pois ambas disputavam o domínio da região e no período em que o cristianismo ele se espalhou por essa área, essa cidade que era uma colônia romana, entre os importantes escritores da região, aí vai surgir, nós podemos até apontar Tertuliano, Cipriano de Cartago, né, Agostinho de Hipona, que são pessoas que se destacaram, que nasceram, que vieram desse contexto justamente da região de Cartago. Tá? Então isso não quer significar que as outras cidades do Mediterrâneo não tinham significado, não tinha uma importância. Roma, Constantinopla, Milão, e também até Jerusalém, né? Principalmente Jerusalém, eram os centros também do pensamento da teologia cristã. E ainda, mesmo que não estivessem destinadas a se tornar uma referência como as demais, eles também eram centros teológicos e centros de aferimento e análise e debates da filosofia e teologia cristã. Tá? Então vamos agora pensar um pouco sobre os esclarecimentos dos termos e visualizar esse aspecto do termo, da terminologia. Né? O termo patrístico, tá? Ele vem da palavra latina pater, que significa pai, e tanto vai designar o período aos pais da igreja, quanto as ideias características que esses desenvolveram ao longo deste período. Tá? O termo é não inclusivo, ainda não havia surgido na literatura algum termo, inclusive que fosse aceitável, inclusive por todos.
Os termos registrados e relacionados dentro desse contexto todo, nós podemos organizar e desenvolver da seguinte forma. Primeiro, o período patrístico, que é justamente a forma de referenciar o período a partir do término dos documentos do Novo Testamento, que ocorre em 100, né, depois de Cristo, até o decisivo concílio de Calcedônia, que vai então ser ocorrido em 451. Tá? Então esse nós podemos denominar o período de ocorrência patrística. O patrístico, normalmente, esse termo vai significar então um ramo de estudo teológico, o ramo de estudo teológico dos pais da igreja, né? Da patrologia da igreja. Também nós vamos ver esse termo, inclusive patrologia, significando estudo específico dos pais da igreja. Mais ou menos da mesma forma que a teologia significava o estudo de Deus. Entretanto, em anos recentes, né, a palavra sofreu uma alteração em seu significado. Agora ela se refere aos manuais da literatura patrística, com aquele do célebre acadêmico alemão Johannes Quasten, né, que fornece a seus leitores fácil acesso às principais ideias dos escritores patrísticos e alguns dos problemas da interpretação associado a elas, né? Uma visão geral do período patrístico, nós podemos começar a absorver que ele vai iniciar dentro do aspecto da criatividade historiográfica do pensamento cristão. Tá? Essa característica, inclusive, ela vai nos levar aos principais ramos da igreja cristã, incluindo as igrejas anglicana, a ortodoxa, a oriental, a luterana, reformada e, por fim, a católica romana, que vão considerar o período patrístico como um marco decisivo para a evolução da doutrina cristã. Cada uma dessas igrejas vão se considerar como uma continuação ou até uma extensão naquilo que foi necessário, uma crítica às visões dos escritores da igreja primitiva. Por exemplo, Lancelot Andrewes, né? Ele que foi um importante escritor anglicano do século XVII, período do iluminismo, ele afirmou que o cristianismo ortodoxo baseava-se em 2 testamentos, 3 credos, 4 evangelhos e nos 5 primeiros séculos da história cristã. Tá? Então o período foi de maior importância para o esclarecimento de uma série de questões, principalmente a tarefa fundamental que era a de delimitar a relação existente entre o cristianismo e também o judaísmo. As cartas de Paulo no Novo Testamento, elas são uma prova da importância desse ponto no primeiro século da história cristã. Outro aspecto relevante é que, à medida que várias questões práticas e doutrinárias passam a ser consideradas, os cristãos gentios, isto é, os não-judeus, eram obrigados a circuncidar-se, tá? Como o Antigo Testamento era corretamente interpretado. Então, com todo esse aspecto, logo vão surgir as outras questões que são mais pontuais e ressaltantes do período patrístico, que são relacionadas à apologética, que vai surgir de uma forma contundente no século II, com a defesa argumentativa e a justificação da fé cristã perante os seus críticos, que já estava surgindo ali uma escola crítica que combatia e confrontava as doutrinas dos apóstolos e a doutrina dos primeiros pais da igreja, né? Ao longo do primeiro período da história cristã, a igreja então fica frequentemente perseguida pelo Estado. E a sua agenda justamente era o quê? Sobreviver ao espaço limitado que sobrava para ela fazer os seus debates teológicos, seus posicionamentos, né? Quanto à própria existência da igreja cristã, ela não poderia ser considerada um fato consumado. Até porque essa observação nos ajuda a entender, por meio de alguns escritores, como o próprio Justino Mártir, a preocupação em explicar e defender as crenças e práticas do cristianismo a um público pagão hostil.
porque a própria apologética vai tornar-se uma questão de tamanha importância para a igreja primitiva, e embora esse primeiro período tenha produzido alguns teólogos extraordinários, como o próprio Irineu de Lyon, né, que vai surgir do ano 130 até os anos 200, ele vai então ter aí 70 anos de atuação. No Ocidente também Orígenes, que surge do 185 a 254 no Oriente, né? Então depois o debate teológico só pode de fato iniciar-se uma vez cessada a perseguição à igreja, e essas condições vão se tornar mais favoráveis ou possíveis no século IV, com a conversão do imperador Constantino, que é uma conversão aparente, uma conversão com interesses próprios e que na verdade é uma falsa conversão. Em 311, o imperador romano Galérius ordenou a cessação da perseguição oficial aos cristãos. E essa foi então um fracasso, e somente havia exacerbado a decisão dos cristãos em resistir à nova imposição clássica da religião pagã dos romanos. Tá? Galérius então proferiu um edito que permitia aos cristãos levar novamente uma vida normal e realizar suas assembleias religiosas, desde que não perturbassem a ordem pública. Então esse edito é realmente, de uma forma explícita, uma oportunização que surge para o status legal, o status do cristianismo vir a ser absorvido e praticado e colocado assim, uma oportunidade dentro do contexto religioso e teológico de surgir os primeiros grandes debates e embates, né? O cristianismo então agora é uma religião considerada legal e, portanto, apenas mais uma religião dentre de tantas as outras que já estavam lutando por uma influência, por um espaço no mundo romano. A conversão do imperador Constantino ela ocasiona a mudança completa na situação do cristianismo em todo o Império Romano. Porém, Constantino nasce em um lar que nós vamos pagão em 285, né? Sua mãe ela se tornaria posteriormente cristã por influência de Constantino, mas ele não tenha demonstrado qualquer atração específica pelo cristianismo a princípio. E a proposta dele era, na verdade, reconciliar igreja e Estado para ele próprio usufruir dessas oportunizações de uma reconciliação igreja e Estado. O desejo de Constantino era ter uma igreja unida ao império e assim preocupava-se muito com as questões doutrinárias que deveriam ser batidas e debatidas e nos concílios, principalmente, como questões prioritárias. Então, o período patrístico posterior, de 310 até 451, em consequência desse aspecto, é que pode ser considerado o ápice na história da teologia cristã. Nesse período que os teólogos vão disputar a liberdade para trabalhar sem ameaça de perseguição e vão se tornar capazes de tratar uma série de assuntos de importância capital para a consolidação do consenso teológico que emergia ou energia nas igrejas. Tá? A igreja percebeu então que teria que chegar a um consenso quanto às divergências, tensões contínuas por meio de um extenso debate e um processo doloroso de aprendizagem. Contudo, em uma boa parte, o estabelecimento desse consenso, que mais tarde seria consagrado nos credos ecumênicos, já estava em evolução nesse período formativo. Evidentemente, o período patrístico é considerável importância para a teologia cristã e ele vai se tornar um referencial para os estudantes de teologia até nos dias atuais, na contemporaneidade. E alguns debates, por exemplo, do período vai nascer e vai parecer também desesperadamente irrelevantes ao mundo moderno, porque vai nascer alguns conflitos de princípios, né? De alguns embates e formações de alguns credos e de alguns conceitos na própria teologia. Mas muitos dos debates do período patrístico vão girar justamente dentro das questões filosóficas, somente para poder começar a fomentar a teologia e começar a até particularizar alguns aspectos diferenciais entre filosofia cristã, filosofia da religião e teologia, pontuando aí a pessoa e a presença do filósofo Platão, que tem uma grande interferência, né? E as suas obras e ideias originais que estão
em conciliação com a teologia nesse período. O período patrístico então é considerado e caracterizado por uma considerável diversidade doutrinária. Ele vai representar uma era, inclusive, de transição, ao longo da qual os marcos, os padrões, inclusive os documentos como o Credo Niceno, tá? E os dogmas como relativo às duas naturezas de Cristo vão emergir gradativamente, vão ser construídos gradativamente. Então, os estudantes acostumados a uma relativa estabilidade de outros períodos da doutrina cristã, como o da Reforma, em que a pessoa de Jesus já não representou uma questão de maior relevância, normalmente consideram desconcertante a característica do período patrístico, porque nesse período o surgimento de um grande cisma por razões tanto políticas quanto linguísticas entre a Igreja do Oriente, a Igreja grega e a Igreja do Ocidente, que era de língua latina, muitos estudiosos vão notar então uma marca diferenciadora de identidade teológica entre os teólogos orientais e os teólogos ocidentais. Os primeiros, normalmente, com a apresentação de inclinações mais filosóficas, dados a uma especulação mais teológica, do que os últimos que eram contrários a uma interferência filosófica na teologia, que eram mais conservadores a esse aspecto e consideravam essa investigação das doutrinas postas às escrituras como um aspecto retórico atribuído principalmente a Tertuliano, que era uma relação entre Atenas e Jerusalém ou entre a academia e a igreja, tá? E aí nós podemos apontar também os teólogos que são teólogos considerados fundamentais para esse período, como o primeiro, o Justino Mártir, né? Que ele se tornou um dos maiores apologistas e escritores cristãos do século II, que vai se dedicar à defesa do cristianismo diante das intensas críticas de origem pagã. Justino, em sua obra Primeira Apologia, ele defende que pode ser encontrados sinais da verdade cristã em grandes escritores pagãos, como a doutrina do Logos, Espermáticos, não é? Ou a palavra geradora, que permite-lhe afirmar que Deus havia preparado o caminho para uma revelação final em Cristo por intermédio dos indícios de sua verdade. Um outro aspecto também destacado é Irineu de Lyon, que acredita-se que Irineu tenha nascido justamente em Esmirna, embora posteriormente ele vai se estabelecer em Roma e vai se tornar por volta de 188 bispo de Lyon, e a sua posição vai ocupar até sua morte 2 décadas depois. Então, Irineu, especialmente notável por sua defesa veemente da ortodoxia cristã em face da objeção apresentada pelo próprio gnosticismo. Vamos também ter o caso de Orígenes, um dos mais importantes defensores do cristianismo do século III, em que vai fornecer uma base importante para o desenvolvimento do pensamento cristão oriental. Suas contribuições mais relevantes para o desenvolvimento da teologia cristã pode inclusive ser vista em duas áreas principais. Orígenes do campo da interpretação bíblica, ele vai desenvolver uma noção de interpretação alegórica, argumentando que se deveria fazer uma distinção entre o sentido superficial das escrituras e o seu sentido espiritual mais profundo. No campo da cristologia, Orígenes vai se consolidar a tradição de se distinguir entre a divindade plena do Pai e uma divindade limitada do Filho. Alguns estudiosos, inclusive, vão ver um arianismo como consequência natural dessa abordagem, e Orígenes vai adotar então algum entusiasmo, uma ideia de apostástesis, né? Apocastástesis, segundo a qual toda criatura, incluindo tanto o ser humano quanto Satanás, seria salva. Isso aí foi uma heresia promovida por, no caso, Orígenes, tá? Que teve o nome então de apocatástasis. Apocatástasis. Tertuliano, por exemplo, ele foi um pagão originário da cidade de Cartago, no norte da África, que vai se converter ao cristianismo no cerco de 30 anos e começa então a se tornar um considerável pai da teologia latina ao defender a unidade do Antigo e do Novo Testamento contra Marcião e argumentar que ambos se relacionavam a deuses distintos e não a um
e não ao único Deus. Então, no caso, Tertuliano vai rebater essa posição de Marcião. Tertuliano vai se opor ao fato da teologia ou apologética tornar-se dependente ao aspecto das escrituras. Tertuliano vai ser um representante influente do princípio da suficiência das escrituras e vai condenar recorrentemente as filosofias seculares para alcançar conhecimento verdadeiro de Deus. Então, Tertuliano vai ter um papel de grande importância dentro da formação da teologia cristã nos seus primeiros séculos, tá? Lá ainda no século, podemos dizer, segundo para terceiro, tá? Outro que nós queremos também referenciar dentro desse contexto é o Atanásio, que na sua importância está relacionado principalmente aos temas da cristologia, que se tornaram relevantes ao longo do século IV, tá? E ele provavelmente por volta de 20 anos escreveu o tratado De Cartione Verbi, ou seja, a encarnação do verbo, que é uma defesa poderosa da ideia de que Deus assumira a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. E esse tema vai se mostrar de importância crucial na controvérsia, no debate, no confronto contra o arianismo. Então Atanásio deu uma grande contribuição e ele ressalta que se Cristo não era plenamente Deus, como alegava Ario, desse fato resultava uma série de implicações. Primeiro, era impossível para Deus salvar a humanidade, pois nenhuma criatura poderia redimir a outra. Em segundo lugar, havia o fato da igreja cristã ser culpada pela prática de idolatria, uma vez que os cristãos regularmente louvavam e oravam a Cristo. Então, a idolatria pode ser definida como a adoração de algo construído ou criado pelo ser humano. E nesse fato, então, é que de defender realmente a deidade e a divindade de Cristo e de refutar a todas as posições do arianismo e de Ario, principalmente, é que vai ter um grande, vamos assim, significado e importância a participação de Atanásio. Então eu quero concluir e encerrar esta aula de hoje sobre esse período patrístico ainda com a pessoa de Agostinho de Hipona. Então vamos nos direcionar a Agostinho de Hipona para fechar esse momento da aula de hoje. Quando falamos de Agostinho de Hipona, ou Aurélio Augustinus, né, normalmente denominado Agostinho de Hipona, deparamos-nos com a mente mais brilhante e influente da igreja cristã por uma longa história. Agostinho, atraído ao cristianismo pela pregação do bispo Ambrósio de Milão, ele vivenciou uma dramática experiência de conversão. Agostinho, que aos 33 anos não se achava satisfeito em seu ardente desejo de conhecer a verdade, encontrava-se no jardim de Milão, debatendo importantes questões sobre natureza, destinos humanos, né? E então, nesse momento é que ele vai, através de uma influência direta de Ambrósio, conhecer o cristianismo. E ao tornar-se um conhecedor do cristianismo, ele vai sofrer vários impactos na sua vida cristã, vai se tornar um bispo de Hipona em 395, mais tarde vai promover a primeira exegese do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, vai contribuir de uma forma substancial para a produção teológica na Europa Ocidental e também um projeto de renovação do desenvolvimento da teologia que vai se consolidar com a influência da Igreja Ocidental. Então a sua participação foi uma participação de desenvolvimento da teologia no âmbito acadêmico, no âmbito da sistematização da teologia e também no âmbito da exegese, na área da explicitação do texto canônico. Então ele tem uma grande contribuição e é um período de crucial progresso para a teologia, o período em que ele está atuando enquanto teólogo e enquanto exegeta e, claro, bispo de Hipona. Então era isso que nós tínhamos para hoje dentro do nosso contexto de aulas aqui no seu canal A Rota da Teologia.